de você. Bom falar com você. Deixa eu A honra é afastar aqui um minha. pouquinho, que a gente está dividindo essa telinha agora, né? Olha só, boa noite para você, 6 horas da tarde aqui em Amsterdã. Lindo, uma vista assim, para o canal, que eu moro num canal chamado Nassaukade, aqui, que fica pertinho do centro. Você está em Vitória? Eu estou na Serra, Margot. Dessa vez eu vim passar aqui um mês e pouquinho com a família aqui no Espírito Santo, aproveitando as férias das crianças que estudam em escola britânica. Então, agora eles estão com as férias de final de ano, né? E aí aproveitamos para ficar aqui com a família nesse momento difícil aqui que o mundo passa, né? Ai, muito complicado, né? É difícil de... No início eu ficava, gente, não é possível, eu acho que é um sonho, mas agora a gente já está se adaptando, já está fazendo outras coisas, já está, como eu gosto de falar, se ressignificando, né? Vendo o que é importante, o que não é, e isso aí. Mas que carreira, hein? Fala, que Imagina. coisa, parabéns. Obrigado, Margot. Ainda Olha, mais vindo de você. Para mim tem um significado muito especial. Obrigado. menino demais, filho de Mequinho e Tânia. Tão gracinha, sabe? Lourinho. A gente chamava de Marcão. Outro dia Em eu falei Vitória para ainda tem Angie, esse apelido. é mesmo? Aí eu falei, É. Angie, por que eu chamo o Marcos de Marcão? Ela falou, porque eu chamava. Eu falei, meu Deus, nem posso mais chamar de Marcão. Então, porque esses apelidos assim de pequeno, né? Mas eles são tão bonitinhos, esses apelidos, eu adoro. Ah, são. Mas E a sempre que eu Lourinho, estou aqui é tão especial ouvir Marcão, porque as pessoas aqui têm esse carinho comigo. E também não dá para deixar de, que você falou, né, de uma pessoa tão especial nas nossas vidas, que é a Ângela Buais, minha tia. Uma demais, pessoa que eu amo demais. muito, admiro muito, respeito muito. E que Ah, fez eu essa conexão adoro. entre nós para nos reconectarmos. Pois é. Muito obrigada, Anjinha. Um beijo para você, querida. A Anjinha está sempre aqui. A gente já fez algumas viagens juntas pela Provence. Fomos passear, fomos num casamento. Muito lindo o Legal. casamento na Provence. Com ela, alugamos um carro e ficamos comendo cerejas no pé, essas coisas boas da A vida, vida. temos que aproveitar isso da vida, né, Margot? São esses momentos que ficam. Menino, pois é, eu acho que é isso. Já encontrei. Eu encontrei seu pai nesse casamento também, ele estava lá. E aí depois eu encontrei onde? Sei lá, encontrei em outro lugar aqui, porque aqui a gente falando assim parece complicado, mas é tudo tão perto, né, Marcos? É como a gente ir ao Muito. Rio e São Paulo e a Belo Horizonte, sabe? É tudo Margot, muito desculpa a fácil. curiosidade, desculpa interromper você, mas você vive em Amsterdã há quanto tempo e por que você foi parar em Amsterdã, nesse lugar tão especial que eu amo tanto? Olha, é o seguinte, eu moro há 13 anos aqui. Eu morava em Brasília antes, eu sou jornalista e eu era assessora na Câmara dos Deputados. Eu era assessora, o meu último assessorado foi Frank Aguiar. Legal. Frank é um cara, Eu Frank é um cara adoro, que ele é uma tem figura. uma representatividade na música muito importante assim, para o Tem, movimento. tem. Então, eu era assessora dele lá em Brasília para o deputado, né? Que aí você acaba misturando a assessoria do cantor também, do artista. E aí eu conheci o Henk, meu marido, que é holandês, há 13 anos. Ele é um cientista holandês e ele, na época, ele estudava as LED lamps. Ele inventou um tipo de lâmpada com sabe, uma proporção de cores. Mas depois esse projeto, como as coisas, eles querem que tudo seja rápido, que tenha resultado rápido aqui na Holanda, principalmente, né? Porque tudo é business, esse mundo gira muito rápido. E aí ele é autodidata em eletrônica, mecânica, mecatrônica. O PhD dele em medicina, é um gênio, ele é um gênio. E aí eu vim para cá, ele quis casar comigo, essa pessoa de Colatina, Que animada, incrível. cheia de assunto, casou com um cara, um nerd, todo compenetrado, todo certinho. Mas é isso, né? Eu acho que Não, é mas legal. Aí
Vim, sou cidadã holandesa, ik spreek Nederlands, falo um pouquinho de holandês, falo inglês. E a vida aqui, a gente fala muito inglês aqui, né? Eu também estou com sede. A gente fala muito inglês aqui. Então, o holandês, você fala mais na família sua e tal, mas é uma cidade linda, é uma cidade com grandes oportunidades para quem quer trabalhar. O holandês é muito rígido nas coisas e tal. Você se daria bem aqui, viu? Não, Venha! com certeza, em breve, eu tenho muitos amigos que, do segmento, um dos segmentos que eu invisto, que é o entretenimento, e em especial do segmento da música eletrônica, que são aí da Holanda. Eu Nossa, admiro eles muito, arrebentam, Amsterdã. esses DJs aqui, sabe, mesmo coisas da Heineken, né? Eu acho que a gente tinha que fazer mais parcerias com a Heineken, sabe? Que nós somos grandes consumidores da Heineken, né? No Brasil. Eu acho que a Agora marca de dominou de cerveja mais... vez. Oi? A Heineken dominou, sem dúvida nenhuma, Minou. o segmento aqui no Brasil, dando aula de marketing e também Eles são de demais. qualidade de produto. Ah, eles são demais. Você já sabe disso, você é desse mundo. Mas o marketing deles é perfeito. Você vai no Museu da Heineken, nossa, é bárbaro, sabe? É bárbaro, porque você tem que ir lá sempre, porque estão mudando toda hora, né? Ô, Marcos, mas você começou cedo, né? Eu O sempre Festival em tive esse lado. Vitória, Eu sempre tive esse 17 anos. lado da ousadia, de querer construir minha história. Quem sabe, quem me conhece sabe o quanto eu tenho admiração pela família que eu nasci, mas eu também sempre quis construir, Margot, a minha história. E eu me Bacana encantei isso. para esse segmento do entretenimento porque foi o segmento que eu percebi que poderia transformar meus sonhos em realidade. Então eu me peguei numa madrugada criando um projeto de música. Esse era um projeto para o estado muito ousado à época, porque o recorde de público era no ginásio do Álvares Cabral, onde se tinha hábito de fazer shows. E aí eu passando ali, voltando do estágio que eu fazia no Grupo Buais, ali do centro, eu, à época, estava fazendo estágio com a holding lá com o Zé Luiz de Carvalho, que era o gestor da holding. E eu passando, voltando para casa, eu vi o lugar que o Papa João Paulo II tinha rezado uma missa, que deram o nome de Praça do Papa. E aí eu falei, por que não colocar ali embaixo daquela cruz abençoada um palco e fazer um festival? E Mas aquele tá aquilo, cenário, né, aquele Marcos? Aquele cenário incrível, aquela cenário vista linda, né? maravilhoso. Mas Claro. ali era uma ousadia muito grande para o momento, afinal eu não tinha dinheiro para fazer, não tinha, eu era estagiário, eu era remunerado como estagiário, então eu não tinha ainda uma capacidade de investimento, o investimento era muito arriscado, ainda por ser uma coisa inovadora, quando eu procurei investidores, eles achavam que era uma ousadia muito grande. Eu lembro de ter ouvido de algumas pessoas, mas o rei Roberto Carlos, que é capixaba, é recordista do Álvares Cabral, à época, com 8.000 pagantes. Como é que você quer fazer um festival de música com 12 horas de música e com o mínimo para se pagar, né? O Breakpoint Even era de 10.000 pessoas, então era uma ousadia muito grande para aquele tempo, mas eu me dediquei. O dinheiro que eu tinha, eu investi em uma coisa que foi no projeto. Isso marcou muito a minha vida, porque eu aprendi que a forma de apresentar o teu sonho ela é muito importante. Fica aí a dica para quem sonha em fazer entretenimento ou quem sonha em fazer qualquer coisa na vida, a forma que você vai apresentar para as outras pessoas pode ser o game changer, né? Então, no meu caso, foi o dinheiro todo que eu tinha, eu fiz o projeto, e aí eu consegui mostrar melhor. E aí tomei muitos nãos, até que na época que acabaram de chegar na Gazeta, aqui na Globo, um diretor chamado Magalhães, que vinha da TV Bahia e que se apaixonou com a ideia. Eu até me surpreendi na hora, porque ninguém acreditava. Então ele falou, não, é a tendência, é o que a gente acredita, a gente já está fazendo isso em Salvador. E aí Legal, assinei o quem tem contrato visão, naquele não é? dia. Eu saí de lá, Margot. Os advogados, amigos que me perdoem, mas na época a emoção foi tão grande de alguém acreditar que eu assinei o contrato ali naquele dia, naquela hora. De lá eu saí com um contrato debaixo do braço, aí começaram outros desafios. Mas aí começou meu sonho no entretenimento e depois a realidade. Bacana. Mas já existiam as raves naquela época? Então, tinha um grande festival no Espírito Santo. Na verdade, não podia nem dizer que era um festival, porque era rua, que era o Vital. O Vital foi também revolucionário aqui para o Espírito Santo, Foi, porque tinha, né, essa coisa beira-mar.
mas não tinha festivais de música com essa proposta, né? Que eu sempre acreditei que, e depois isso foi virando tendência, é que as pessoas iam para o show, sim, para assistir aquele espetáculo, mas também para se encontrarem, para, enfim, para se divertirem. Uma opção de coisa acontecia dentro daquela ideia, dentro daquele espaço. Então a gente juntou ali na época Cássia Eller, Jota Quest, Skank, o Rapa e 3 bandas locais à época. Uma delas era o Casaca e o Manimal. E foi histórico, foi exatamente. Meninos queridos, e aí a gente... Eu me lembro, Margot, que foi engraçado, porque eu não tinha experiência, eu tinha um sonho. Então, quando você conhece melhor o entretenimento, você descobre que você não vende ingressos. Pelo menos no Brasil, você não vende ingressos com tanta antecedência. Então, qual foi o meu cálculo? A Globo passa a ser... Eu boto meu dinheiro 100% no projeto. Aí eu consigo uma captação de dinheiro da Gazeta, que era minha sócia investidora. Eles colocam um investimento para largar. E eu falei, eu me financio com uma venda de ingresso, eventualmente com a venda de patrocínio, que ainda era uma coisa muito inicial ainda para festivais em todo o Brasil. E aí eu comecei a expectativa da venda e não vendia, porque eu botei para vender com 3 meses de antecedência. Então eu vivi um mês de muito difícil, muito preocupado. O segundo mês, mais ainda, eu vendia 1 ingresso por dia, 2 ingressos por dia. Mas aí quando entrou no mês, graças a Deus, o evento começou a vender bastante. Eu tive uma marca à época que acreditou no projeto, que hoje até um amigo, que é o Guga, que era diretor à época de uma cervejaria, depois uma empresa de telefonia. E ali, te confesso que falo isso sempre para os amigos da música, falo isso para os amigos do esporte. Eu não tenho habilidade para jogar futebol, não tenho a mínima condição de imaginar um estádio lotado eu fazendo um gol. Mas eu imagino que seja comparado à sensação que a gente tem quando faz o entretenimento e sobe naquele palco e vê aquele mar de gente, fruto de um trabalho que você sonhou e acreditou. Agora, Marcos, isso é muito legal, né? Então, a virada cultural se inspirou nesse projeto, né? Porque era também de várias bandas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Pois as raves, que é uma outra pegada, mas de qualquer forma é música há muito tempo, né? Eu comecei a instituir depois dentro do festival. O primeiro ano a gente aí acabou tendo que focar de fato no palco principal, onde estavam as grandes atrações. Já nos outros anos, que isso durou 10 anos, Margot, isso que me permitiu me financiar para depois ir viver um outro sonho, que foi fazer minha pós-graduação e morar em outros lugares. Mas foram 10 anos. E com esse segundo ano, eu já consegui fazer 2 dias, eu já consegui fazer tendas, e aí sim tinha tendas de música eletrônica. A gente já tinha dentro do festival, enquanto estava lá o palco principal com um show específico de algum artista pop rock, se tinha tenda eletrônica virada para o mar, então você tinha um grande festival de entretenimento. A música eletrônica também fez parte desse movimento. Eu vou te falar uma coisa, Marcos. Eu acho que você tinha tudo para se acomodar, né? Ser um garoto lá, eu estou aqui em berço esplêndido, e, sabe? Mas não. Eu acho que essa coisa também sua é muito dos imigrantes, né? Do jeito que seu avô chegou no Brasil, do jeito que a família, né, do seu avô, seus ancestrais chegaram aqui. Nós, brasileiros, nós somos todos meio que imigrantes, né? Ou filhos de imigrantes. E eu acho que a gente tem esse impulso, sabe? Essa coisa de você fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso você consegue fazer legal. Eu fico curiosa. Eu já perguntei isso uma vez para o seu pai também, que tem muita disciplina, né? Mas quem tem muita disciplina também, eu não convivo muito com ele, mas às vezes, sempre que eu vejo, ele estuda inglês, ele faz ginástica, ele trabalha, ele faz... Porque isso é muito legal, é fundamental disciplina. Você também é um cara disciplinado assim, Marquinhos? Muito, muito, muito grande. Assim, eu sempre fui... veja bem, quando a gente vai para São Paulo, Margot, acho que é a pós-graduação da vida que eu tive, né, onde eu constituí minha família, mas foi um momento em que eu faço Vitória Pop Rock, vou para o Rio para fazer pós-graduação com a capacidade de financiamento através dos resultados que o projeto me dava. E aí eu comecei a abrir uma empresa onde eu queria desenvolver projetos culturais no Espírito Santo. Aí a gente criamos o Vitória Fashion Days, aí a gente criou
tive a oportunidade, que aí vem a minha conexão para São Paulo, com Pedro Paulo Diniz e com o Ed Sá Sampaio, que é um amigo de Recife, que a gente constrói um projeto chamado Forma Renault, que aí era uma corrida de rua muito grande. E eu percebi que para eu chegar em São Paulo, que é o lugar que eu acredito ser o lugar onde todo mundo que está nos seus estados e sonha em fazer a história na sua vida e construir coisas grandiosas, vai para São Paulo. Então a competição é muito grande. Demais. A gente que é de lugares menores, quando chega em São Paulo, é de certa forma uma monarquia, então tem as famílias tradicionais, como é que você entra nisso, como é que você se envolve, mas eu tive muita sorte de ter conhecido duas pessoas que foram muito importantes na minha vida. Um foi no primeiro momento o Ed Sá, que é de Recife, como eu falei, o outro é o João Paulo Diniz, que é irmão do Pedro, que foi uma pessoa que estendeu as mãos para mim, que eu sou grato eternamente, porque me permitiu entrar em São Paulo de portas abertas e ali começar a construir os meus sonhos. Mas a disciplina é parte fundamental disso, porque senão você não sobrevive em São Paulo. Mas como Tianjinha colocou aqui, de fato, Américo Buarque era uma referência, né, meu avô? Todos os dias de manhã, quem queria passava ali pela praia de Cambori, via aquele ser humano diferente, uma pessoa que, enfim, né? elegantérrimo, uma grande referência para todos nós, caminhando ali na praia, né? Ele começava o dia ali, abençoando a todos andando naquela praia de Cambori. Ele também era uma grande referência nisso. Né, Marcos? Era elegante. As pessoas me perguntam, Marcos, eu acho que o seu maior ativo, você costuma dizer que são as relações que você construiu. E de fato é mesmo. O dinheiro não compra amizade, bom relacionamento. E ele foi uma pessoa que me inspirou muito para isso. O vovô era um cara que chegava nos lugares e ele mudava o ambiente para melhor. Era destaque, né? Era destaque, porque falava com as pessoas, tinha humor. Eu acho que essas coisas são importantes, né? De você olhar para a pessoa e perceber as pessoas. Eu vendo a sua história aqui, eu acho muito legal que você acredita em parcerias. Então, eu penso que essa coisa ela é tão importante, Marcos. Eu também acredito em parcerias, porque eu acho que eu gosto de ter as minhas conexões, eu conservo, eu vou atrás, eu procuro, eu tenho um plano assim, faço com uma pessoa, tenho outro plano, faço com outra pessoa. Eu acho muito legal. E a gente tem que acreditar, sabe? As pessoas estão meio desacreditadas de parcerias, mas existe gente boa, sim. Existe gente comprometida. Eu só acredito em projeto assim. Eu, de verdade, assim, eu sou defensor de sociedade, Margot. Eu acho que ninguém é bom em tudo. E sociedade é um ato complementar. Se você... as sociedades que deram certo na minha vida e as que deram errado foi sempre por esse mesmo motivo, que foi a questão da complementariedade. Quando eu fazia a mesma coisa do que o outro sócio, a sociedade não andava porque a gente não dividia função. Mas quando eu tinha sócios que complementavam o que eu fazia, a sociedade acontecia. Então eu sou defensor de sociedade, eu acho que ninguém é bom em tudo. Eu acho que se a gente une força, aí é imbatível. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que você é na sociedade? Você faz o quê? Você é o cara que pensa, é o RP, o cara que circula em todas as camadas, você é o cara que... Qual é o seu papel numa sociedade? Como é que você se vê? Eu já me vi mutável, né? Desde o tempo que eu comecei no festival botando a mão na massa. Eu produzia, eu levava gelo nas costas, eu botava a mão na massa. Amassava barro, né? Como a gente fala. Tudo. Amassava pão, no seu caso. 100%. Então, eu comecei... O que eu acho que para você cobrar no bom sentido, né? Gerenciar, você tem que saber. Entender. Você não pode pedir nada, na minha humilde opinião, você não pode pedir nada para o outro que você não é capaz de fazer, porque você não vai saber pedir. Então, à noite, o entretenimento me ensinou muito isso. Então, eu lembro que um grande produtor de entretenimento, logo que eu cheguei em São Paulo, ele falou para mim, Marcos, à noite, que é um dos investimentos que você faz, o entretenimento, que é outro investimento que você faz na questão dos festivais. A hora que você aprende a tratar com o público, a hora que você aprende a
entender o que se passa nos bastidores para uma noite ou para uma tarde ou para um grande projeto acontecer de forma esplêndida. Porque muitas vezes o evento está acontecendo, está cheio de problema acontecendo, as pessoas não percebem, mas aquele aprendizado de você estar sorrindo mesmo na hora que você está tenso, preocupado. Aquela adrenalina, né? Aquela adrenalina é parte, inclusive, ele falou para mim, ó, quem trabalha com entretenimento trabalha em qualquer setor no planeta. Total, porque é muito detalhe. Você não pode errar um detalhe, porque aquele detalhe pode comprometer tudo, né? Desencadeia, né? É isso mesmo. Mas você gosta da noite, Marcos? Olha, eu sou apaixonado pela noite. É mesmo? Mas eu tenho uma passagem importante que eu acho que é importante citar. O que acontece? Só para fazer um overview, então eu faço Vitória Pop Rock, eu vou morar no Rio para fazer pós-graduação e tenho a definição de que eu queria viver do entretenimento e vou para São Paulo, porque ali, de fato, era o meu berço para isso acontecer. O Ed Sack, esse meu amigo, me apresenta o Pedro. Pedro estava corrida de Fórmula 1, passa a voltar para o Brasil e traz a Fórmula Renault. O Ed Sack, então, me apresenta com o objetivo de me apresentar alguém para fazer a ideia da Fórmula Renault no Espírito Santo, que o Pedro tinha uma pesquisa que ele entendia que Vitória era a Mônaco brasileira. Ele queria fazer uma corrida de rua. E eu volto com esse projeto para Vitória, defendo a época para dois amigos que eram políticos, eles tiveram resistência, mas a gente vai parar a cidade, as pessoas não vão gostar, imagina, a gente fez aí na Enseada. Então, separava de fato Vitória. Eu defendi, mas olha, Mônaco é isso, né? Mônaco é resultado e fruto de evento. O Grande Prêmio mudou o metro quadrado de Mônaco. Mudou. Os moradores de Mônaco, alguns até viajam na época porque sabem quem não quer tumulto, quem não quer confusão, até ganham dinheiro com isso. Mas enfim, faço a Fórmula Renault, o Pedro então me chama e fala, olha, Marcos, eu tenho aqui um resultado para você financeiro que você intermediou essa relação com os patrocinadores do Espírito Santo. E aí eu falei, olha, Pedro, eu não sou muito de pensar em comissão, eu sou muito de pensar em construir. Por que então o dinheiro que você vai me pagar, né, por esse comissionamento, você não investe numa empresa, e aí eu venho para São Paulo e a gente cria uma empresa de entretenimento e a Fórmula Renault passa a ser parte dessa empresa. Aí ele falou, mas é muito menos dinheiro que eu vou te dar. Eu te daria muito mais dinheiro, eu vou investir menos dinheiro, porque eu já tenho meu escritório, já tenho a minha estrutura. Eu falei, não, mas é o que eu preciso. Que a gente tenha uma estrutura, porque a gente vai criar uma empresa de entretenimento. A gente cria, então, a Host Entretenimento. Eu, para ser justo, o Ed Sack, essa pessoa que eu citei, eu falei, olha, ele que me apresentou você, ele tem que ser sócio desse negócio. Então, a gente dividiu a empresa em 33% para cada um. Eu fiquei com o terço e com a gestão. Eu virei o CEO dessa empresa. E aí, em 6 meses, a gente, então, coloca todos os nossos ativos. Eu coloco a Vitória Pop, que a gente transforma num evento Brasil. A gente faz Recife Pop, Natal Pop, a gente faz Rio Pop. O Pedro coloca a Fórmula Renault também como ativo. O EdSat tinha um evento em Recife chamado Recifolia. Então a empresa já entra com conteúdo. E a gente, então, tem ali a Flora Gil, que é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, que é a mulher do Gil, me procura, porque o Gil tinha virado ministro. Então ela falou, olha, o que eu vou fazer com o Expressos, que é o camarote nosso, o Gil ministro? Eu preciso trazer um novo grupo para frente disso. E a gente, então, se associa fora. E naquele primeiro ano, a gente vem e faz o projeto com a Fora. Então, rapidamente, a gente se transforma na maior empresa de entretenimento de São Paulo. E aí surge uma oportunidade fantástica, à época, de um amigo. Também preciso citar aqui um dos caras que também me estenderam a mão quando eu cheguei em São Paulo de forma grandiosa, que é o Álvaro Garneiro. O Álvaro não só me estendeu a mão, como eu não tinha naquela época lugar para morar. E o Álvaro me botou dentro da casa dele, quer dizer, ele foi tão generoso comigo que eu morei na casa dele por 6 meses. Foi muito amigo, muito bacana comigo. E o Álvaro tem um irmão chamado Mário Bernardo. O Mário morava em Nova York. E o Mário traz uma ideia, Margot, que era fazer uma casa noturna em São Paulo, que era a melhor casa noturna da época de Nova York, chamada Lotus. Eu falei, poxa, mas a gente está aqui já fazendo a forma, tantos projetos. À noite não é uma coisa que eu tinha feito ainda, porque o entretenimento, né, Margot? Você monta o circo, acaba, você vai... Você desmonta aquilo tudo e acabou. Mas à noite você tem que, dependendo do caso, como era uma casa noturna que ele estava propondo... Começa tudo de novo no dia seguinte, né? Todo dia eu mesmo. E aí ele me convenceu falando uma coisa, o Mário é muito habilidoso. Ele falou, não, mas a casa noturna nada mais é do que um evento a todo dia que você abre. E aí tivemos uma ideia de fazer uma casa noturna que abria 2 vezes por semana apenas em São Paulo. Os nova-iorquinos não acreditaram, mas abre todo dia, o custo é o mesmo. Não, vamos fazer uma coisa que seja com dificuldade. Bem, em resumo, a gente fez a casa noturna.
e a gente, na época, fez a Lotus uma das melhores casas noturnas, não só do Brasil, como do mundo. E aí eu me apaixonei de vez pela noite. E aí comecei a investir na noite e cheguei até... o José nasceu tem 8 anos. Que loucura isso! Mas como que consegue tomar conta? Isso tem o quê? Um super programa de computador, uma super secretária, uma super cabeça, ou isso tudo junto? Como é que pode separar? Porque são parecidas, mas são diferentes. Com quantas pessoas Muito são diferente. envolvidas nessas empresas todas? Então, à época, a Lotus, então, ela entra dentro da Roche, então entra sobre a minha gestão. Se tinha um conselho de administração, que era gerenciado pelo Pedro. Pedro era o presidente do conselho, eu e o Ed Sá éramos sócios. Então, eu estava na parte executiva, o Pedro na parte de conselho. E aí a gente tomou a decisão de fazer a Lotus, como eu te coloquei, além dos eventos. A Lotus dava muito trabalho, porque a gente tinha uma equipe de gestão noturna. Mas eu me apaixonei, eu vi que realmente eu tinha a possibilidade de fazer mais casas e o Brasil demandava essa possibilidade. Então, criei outras casas, aí depois que a gente tomou a decisão de que a Roche deveria ser vendida por um grupo internacional, a gente então, eu particularmente, continuo investindo nas casas. Eu faço o Royal, que foi, ó, Vanessa falando, de fato, foi onde a gente se conheceu. Porque eu faço, a gente se conhece na Lotus, e aí a Vanessa lembra bem disso. Então eu falei, olha, eu queria fazer uma casa noturna que fosse diferente, que fosse alguma coisa que o São Paulo, o Brasil nunca tivesse visto. Eu acho, então, um ponto na Consolação com a São Luís, que era sendo a cidade de São Paulo, bem diferente, porque a Lotus ficava vamos dizer, na parte mais da sociedade mais alta de São Paulo. Lá no centro era uma coisa muito ousada, mas eu criei uma marca, junto com um amigo à época, o Kaká, chamada Royal Clube. E aí eu vivi grandes momentos da minha vida, porque à noite, Margot, se você... a noite nada mais é do que uma empresa normal, como qualquer outra, se você administrar de forma correta. Ela é apenas... A diferença é que as pessoas administram as suas empresas de dia, e eu administrava. O meu gestor financeiro, que é o Anderson, que está até hoje comigo, o Anderson veio de shopping center. A equipe, a estrutura de gestão que eu fiz à época para gerenciar as casas eram todas de pessoas fora da noite. Porque eu queria, de fato, ter relatório, business plan. A gente, na época, desenvolveu um processo de um projeto que eu queria ter, sempre acreditei em tecnologia. Então, a tecnologia me gerava informação. Então, eu tinha câmeras em casa, como um Big Brother, conseguia olhar as casas acontecendo. Ao mesmo tempo, eu tinha um sistema que eu conseguia saber a hora que você entrou, a hora que você saiu, o que você consumiu. Então, eu conseguia ter uma relação de proximidade com aquele meu cliente, saber o que ele gostava, que bebida que ele curtia, que música que ele gostava. Então, mas ali foi no Royal, nesse lugar tão importante da minha vida, que eu me lembro que o Luciano Huck, que é um amigo que eu admiro muito, numa noite fantástica do Royal, ele falou assim: Marcos, você vai viver da noite até quando? E para mim eu olhava aquilo, ganhando dinheiro, fazendo o que eu amava. Falei, uau, eu acredito, Luciano, que eu vou viver o resto da vida disso aqui. Aí ele falou, eu queria só te registrar uma coisa, que a minha vida, eu vivi isso, eu foquei nesse sentido, em planejar. E a vida é feita de ciclos. Então, sempre que uma porta se abre, outra se fecha e vice-versa. Aquilo, naquele momento, não fez muito sentido. Naquele momento, imagina. Mas depois, aquilo marcou, fiquei na minha cabeça. E aí, quando a Vanessa ficou grávida do José, não sei, voltou latente aquela fala do Luciano. E eu falei, chegou a hora de que eu foque em outro momento da minha vida. E aí eu tive uma oportunidade, porque sair de negócio quando ele vive um bom momento, dói o sentimento, a emoção, mas é um momento oportuno para você fechar a uma etapa da sua vida vivendo naquele ápice, né? Então eu consegui vender bem as minhas casas, mas eu entendi que aquilo foi o término de um ciclo. Então eu vou frequentar casas noturnas como cliente, mas não mais como gestor. Uau! E agora, olha só, nós já estamos na metade, tanta coisa falta para conversar, eu estou com uma pauta imensa aqui. Me fala aqui, e agora? O que você está fazendo agora? Quais são, o que você... Bom, eu sei que você faz mídia de influência, marketing, gestão de celebridades. Bom, eu quero que você explique mais ou menos, porque essa coisa de celebridade, eu acho que é um mundo... É muito rápido isso. As celebridades, elas aparecem, depois elas somem, elas... Explica como é que é isso, como é que é uma gestão de celebridade.
você inventa uma pessoa ou ela já tem sei lá, um certo charme, um certo quer cantar ou quer ser modelo? Como é que funciona? Então, e aí passando por esse ciclo, quando então eu fecho esse ciclo que eu te conto, eu então me associo ao Ronaldo e a gente constrói uma companhia chamada Nine. O Ronaldo veio ao Brasil, o Ronaldo Nazário, fenômeno, ele vem morar no Brasil para jogar no Corinthians. E a gente tem uma ideia em conjunto, que eu acho que o Ronaldo é, na minha humilde opinião, o cara que conseguiu, de dentro do campo, enxergar algo diferente. O Ronaldo, na época que ele começou a jogar futebol, a chuteira era preta. Não se tinha esse marketing todo em volta do futebol, onde a Nike, ele ajudou a Nike a construir todo esse projeto que existe hoje, tão fantástico, de que as pessoas têm objeto de desejo por aquele produto, né? O Michael Jordan, o papa disso tudo, que também constrói isso no basquete. Então, o Ronaldo, a gente se associa e vamos ao mercado, captamos aí um sócio, que era o Sérgio Amado, e o Luiz Fernando Musa, do grupo WPP. E qual era a nossa ideia? A gente não queria empresariar nenhum artista, a gente queria ser sócio do empresário na gestão de marketing daquele artista. O que quer dizer com isso, né? Então, o artista está lá, eventualmente, da luta. A gente teve um momento de ter uma sociedade com o Anderson Silva. O Anderson Silva é um lutador de UFC, que tinha um empresário que agendava as lutas dele, organizava com quem ele ia lutar. A nossa função era captar patrocínios e parceiros comerciais para aquele atleta. Então, era uma parceria conjunta. O Brasil não tem muito isso. A gente, então, o Ronaldo vindo da Europa, eu com muita relação nos Estados Unidos, percebia que acontecia esse lado de divisão de funções, como eu falei, né, de sociedade complementar. Os Estados Unidos têm esse hábito. Se você vai procurar, eventualmente, o YouTube para um show, você vai falar com um empresário. Se você vai buscar o YouTube para uma campanha publicitária, você vai falar com outro empresário, uma outra pessoa. Eles se comunicam, mas eles têm entendimentos de gestão completamente diferentes, complementares, mas diferentes. O Brasil é diferente. O Brasil você fala com o mesmo gestor. Então, o cantor que está na estrada fazendo uma turnê é o mesmo, eventualmente, que vai falar sobre captação. Então, a gente faz a Nine, e a Nine, então, acho que institui um novo movimento, um novo modelo de entendimento de que a celebridade tem que ser vista como marca. Aí você fala, você constrói, você não constrói. Se você construir e não for verdade, ele tem vida curta, porque você vai passar uma imagem que as pessoas vão acreditar por um tempo, mas ninguém consegue contar mentira longamente, ainda mais em tempos de redes sociais. Então, você precisa construir uma carreira real. Os parceiros comerciais querem, no caso dos atletas, os vencedores, os guerreiros, os que batalham. Não necessariamente vão ganhar sempre, mas vão estar ali dando corpo, alma e coração para vencer. Idem na música, idem também na arte de televisão. Então, a gente busca, em resumo, a partir da Nine, essa conexão. Naquele momento, entendemos que ficamos 8 anos pensando nesse projeto juntos. Depois definimos que o Ronaldo tinha uma visão um pouco mais para o esporte, eu devia olhar mais para o entretenimento. E aí eu crio a Action, que é essa agência que eu tenho hoje, que aí é o que você falou, como é que é a sua função na sociedade, de marketing? Porque você falou como é a sua posição na sociedade. É o que eu te falei, depende do momento. No início fui muito bom na massa, de 3 anos para cá minha posição foi muito mais estratégia e menos operacional. Eu fiquei mais no conselho, olhando novos negócios. Com esse dinheiro que eu vendi as casas noturnas que eu te falei, eu criei um fundo pessoal meu para olhar para bons e novos negócios. E ali, naquele momento, a Action, ela também começa a fazer muito o que a Nine fazia, que é o quê? Olhar para celebridades como marca, e a gente começou a fazer esse trabalho muito forte. Nesse momento surge uma outra empresa, que é a Spark, que é essa que você fala de mídia de influência, que a gente percebe o quê? Quando a gente ia vender, muitas vezes, a imagem daquela celebridade para uma marca, então você vai ver aí, eventualmente, uma celebridade X fazendo uma campanha publicitária, fazendo uma chamada de televisão na mídia tradicional, você provavelmente vai ter tido essa relação daquela celebridade com a Action. A Spark é diferente, a gente entende a celebridade como uma mídia. A gente está aqui falando agora ao vivo, tem umas 108 pessoas com a gente está falando como se a gente estivesse num veículo de mídia tradicional. Todos nós agora temos esse poder, né? A gente não precisa esperar as pessoas falarem o que a gente quer, utilizando uma mídia espontânea ou eventualmente cavando uma oportunidade de uma entrevista para falarmos o que a gente está falando. A gente tem essa capacidade hoje através do nosso celular. Então, a gente entende
as pessoas como mídia. Então a Spark e a Action são empresas distintas, mas elas caminham muito perto, porque a gente entende a celebridade para concluir como marca e também como mídia. Vixe, gente, é muita informação, hein? Temos que fazer um curso online para ir para. Olha, mas eu acho super interessante isso. Você fala uma coisa, eu li uma frase sua: sou feliz porque faço o que amo. Eu também acho que é fundamental a gente gostar do que faz, Marcos, né? Porque senão, o que vai sobrar? Você está lá infeliz, acorda todo dia. Ai, meu Deus, vou ter que ir lá para aquele escritório. Então, tentar fazer o que se gosta é o segredo também da felicidade, de viver bem, de conseguir gerenciar isso tudo, não é? Total, ainda mais você morando em São Paulo, porque eu brinquei com os amigos que eu encontrei recentemente aqui no Espírito Santo, ir para o trabalho, beirando o mar, tendo essa visão linda que a gente tem dessa cidade, ou você poder almoçar em casa todo dia com a sua família, Isso é é o diferente. Eu máximo. não, eu demoro 1h30 todo dia para chegar no meu escritório, demoro mais 1 hora para voltar, eu tenho que amar muito o que eu faço, são 2h30 no trânsito, mas eu chego lá e eu estou muito feliz com o que eu acredito, botando em prática as coisas que eu gosto. E nessa mudança de ciclo, Margot, eu sempre quis ser pai. Eu sonhava em ser pai. Então, eu tenho uma missão, além de construir a minha história, hoje é inspirar. Eles me inspiram muito mais do que eu a eles, mas é inspirar esses dois, que é o José e o João, a ser o que eles desejarem ser, amando o que eles façam, porque é o que você falou, eu tinha uma vida em Vitória Podia, muito né? confortável, muito confortável. A gente é família libanesa, tem um lado, graças a Deus isso mudou muito, mas a gente sabe que tem um lado do machismo, então tem um lado de que o homem é que tem que ser o cara que coloca essas coisas para andar para frente, mas eu tinha essa questão muito bem definida na minha vida, de que eu, independente de qualquer coisa, eu gostaria de fazer o que eu amava e eu continuo em busca disso, porque se a gente não tiver isso como missão, é difícil se acordar de manhã e, no meu caso, como eu falei, você seguir aí numa Marginal Pinheiros, cheio de carro, todos Não, os dias não para é você ir fácil. lá para o seu escritório. Mas você sabe o que eu acho também, Marcos? É muito legal quando você tem pais esclarecidos, né? E você, filho da Tânia, não é? Que é uma pessoa sempre muito inteligente. Sua avó também, mãe da Tânia, conheci sua avó também, uma pessoa muito espiritualizada, né? Ela fez um mapa astral para mim, que eu tenho até hoje. É um estudo Nossa, astrológico. Não é simplesmente um mapa astral. Então, a capacidade dela, né, de escrever aquilo tudo, eu acho que a gente também é muito fruto do que a gente aprendeu com os pais da gente, sabe? A gente se total. faz, a gente vai à luta, porque também as portas se abrem para determinadas pessoas. Eu falo para minha filha assim, eu tenho uma filha só, que tem 36 anos. Eu falo, vai, cara, vai, sabe? Se não der certo, volta. Vai em Claro. frente. Go ahead, vai em busca dos seus sonhos, né? E ela foi, a minha filha, aos 30 anos, secretária de Estado de Ciência e Tecnologia do Paulo Artung. Quer dizer, é uma menina que também acredita nos sonhos dela, que vai em frente, não se acomoda, né? Podia estar aqui morando comigo. Ah, vem para aqui, Claro. Camila, vem para cá e tal. Não, não quero, mãe, não quero. Eu já morei aí, não quero. Já morou na Dinamarca. Então é assim, eu acho que isso faz muita diferença, sabe, Marcos? O Total. incentivo que a sua mãe, que o seu pai, as coisas que eles abrem caminho. Você vê, sua irmã também, a Duda também é uma pessoa super comprometida com o que faz. Isso é muito bacana de ver, né? Isso é muito importante nas famílias libanesas. Eu acho que eles têm aquele clã, né? Querem que você fique trabalhando com eles. Eu vejo assim pela minha família, né? O papai tinha que estar trabalhando ali, naquela. E quando ele quer ter um solo, uma vida solo, ele rompe barreiras assim, que ele julgava intransponíveis. Mas foi lá e fez, aconteceu, saiu. E
né? Começou toda uma vida. Então, eu acho assim, a gente tem uma base para voar, sabe? E é o que você está fazendo com seus filhos também. Está aprendendo com eles também. É tudo uma troca, né, Marcos? É tudo uma troca. Total. E não, e você, o que você falou, pô, eu tenho uma bênção de ter a mãe que eu tenho, que Eu sempre me apoiou no acho. que eu acreditava. Ela sempre foi uma base de Eu acho que vai, ela deve estar enfrenta. aqui, né? Um Vai, tá beijo aí, para. ó. Ô, Marcos, Ela, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho pensado muito nas pessoas de 60 anos, ou mais um pouquinho, que é o meu caso. Um pocão, diria, né? Mas e aí? O que você acha desse povo de 60 anos? Como é que essas pela, mulheres, o que elas vão fazer da vida? vão continuar fazendo. Pô, minha mãe é para mim a maior referência Eu de que também com faço 70 coisa agora dessa. ela dá aula de vida pra gente, ela dá aula de amar viver, de e de poder também viver os sonhos, porque veja, minha mãe foi voltar a morar no Rio de Janeiro, é minha parceira de evento, de show, é a primeira a chegar comigo e a última a sair. Ela é uma pessoa que inspira as pessoas que estão em volta de mim, a mim, os meus filhos. Então acho que vocês sabem muito mais do que a gente. Vocês dão aula para nós de como viver e saber viver e que a gente não deve desistir. Não, Esse é que eu acho que é o problema da juventude hoje. Essa coisa do... A gente está vivendo uma era difícil, né? Essa questão da pandemia, muito, muito difícil. muito Mas difícil. eu que defendo há algum tempo essa questão da tecnologia, acho que a tecnologia ajudou a gente a estar mais próximo, mesmo que nada substitua eu, pelo menos que vivo do entretenimento. Eu não, nada vai me substituir, abraçar, beijar, estar junto. Bem, na hora certa poderemos estar, estaremos, vai passar, já já vai passar, eu tenho certeza, a gente vai estar mais fortalecido. E com uma base espiritual como Vilma do Hotel da Silva, minha avó nos ensinou, que a gente, ela sempre falou, ó, meu filho, você é para o mundo, não abaixa a tua cabeça não, vai. Mãe, vai, vó, eu sou muito novo, você está falando disso. Eu não, gosto de ficar aqui onde eu tô, quietinho. Tinha um porto seguro muito grande, porque, Margot, aí é um papo ainda mais longo depois, mas talvez poucas pessoas saibam o que eu passei para tomar essa decisão de ir embora. Só eu sei o quanto eu chorei sozinho, o quanto eu refleti, falei, meu Deus, mas eu vou decepcionar as pessoas que eu mais amo, que têm essa expectativa. Mas eu vou estar sempre por eles, eu vou me profissionalizar com a vida para depois, quem sabe, voltar Voltou, como né, um Marcos? soldado. É isso, estou aqui mais próximo, posso estar perto Voltou, né? contribuindo, Está nas empresas. estou aí no conselho Você sabe, podendo somar. a coisa, ela gira muito, né? Eu acho que é assim. Sabe, você tem que ir para depois voltar, ou não voltar, ou ficar de longe, tomando conta, mas não deve abandonar, não é? Eu acho que a grande diferença está nisso, sabe? Você é comprometido com a família, que a gente acredita na família, né? Com, e com os negócios. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre espiritualidade. Como é que você vê isso? A minha espiritualidade, eu digo, falava até com o Tiago, um grande amigo meu que é da música, o Tiaguinho, a gente tem a gente tem uma cabeça de um tripé muito forte. Eu sempre defendi isso, que é fé, conhecimento e saúde. Eu ouço às vezes as pessoas, não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para poder fazer isso, minha vida é muito cheia de coisa, mas eu acordo, eu tenho a missão de quando eu estou em São Paulo levar meus filhos na escola, que é o melhor momento da minha vida, porque eu vou conversando com eles, eles estão ali depois de acordar, a gente vai conversando ali naquele carro, que para mim é um banho de espiritualidade, de energia. Eu tenho buscado cada vez mais estar perto das pessoas que eu amo, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, ter essa conexão. E minha avó, lá de trás, essa era a aula de astrologia, numerologia, espiritismo. Eu sempre acreditei muito que se a gente... mamãe me surpreendeu outro dia, que eu fui lá visitá-la nesse meio dessa confusão toda, dessa pandemia. E ela então me traz uma fita cassete. Ela, como já é produtora de natureza, ela já traz a fita cassete e o gravador para poder ouvir, né, com Walkman. E ali estava a voz da minha avó. A minha avó Ai, que falando lindo. do meu
toda a minha astrologia, todo o meu mapa astral. E é impressionante, assim, parece que além de parecer que ela está ali, porque eu estou ouvindo ela, né? É um estudo, é impressionante. Eu tenho meu mapa, eu não mostrei ainda, Tânia, algum dia eu vou mostrar para ela, porque é uma obra. Qual é o seu signo? Eu sou leonino. E o Leão. ascendente? O meu ascendente é aquário. Ah, bom. Bom, então essa coisa da visão, a Ginha é aquariana também, né? Eu sou touro, insuportável, assim, insuportável. Quando eu quero, meu touro chapurdando na arena, eu faço acontecer, eu não quero nem saber. Depois eu corro atrás. Mas é muita emoção. Eu acho que eu tinha que ser mais racional, pesar mais as coisas, né? Mas cada um é do seu jeito, né? Ô, Marcos, olha só, você sabe que eu fui para o Líbano com seu avô, né? Pois é, olha só, quando você me fez esse convite, eu falei, olha, Margot, eu aceito o seu convite. Para mim, primeiro é uma honra estar aqui falando com você. Mas, por favor, me conta essa passagem, como foi ir para o Líbano com Américo Buarque. Não, gente, é assim, o Vitor Buarque era governador do Espírito Santo. Eu trabalhava com ele. E ele convidou os descendentes de libaneses para irem para fazer essa viagem. E aí, eu, filha de libanês, falei, eu vou. Aí, doutor Américo foi, com Neiva, foi seu Camilo e a dona Inês, acho que foi Newton Kepp, Rogério Medeiros com Beth, foi um grupo grande de capixabas para o Líbano. E nós fomos recebidos lá pelo Fares Bueis, que é parente de vocês, que lá no Líbano eles falam Bueis, né? E ele era casado, olha, com uma mulher linda, Marcos, uma mulher alta, cheia de turquesa. Aqui as turcas velhas, que adoram umas pulseiras, adoram umas coisas. Menino, ela é uma mulher bela e ela é, que agora mataram, né? Aquela coisa. Ela filha do Hariri. Então, o Fares Bueis, ele era o ministro das Relações Exteriores e ele nos recebeu lá. A Angia está falando que um dia nós vamos para o Líbano. Eu também vou de novo. Por favor, estou dentro, presente. O ano passado, nós vamos. O ano passado eu fui com a Adriana, minha irmã, e Nélia, minha prima. Vou de novo. Estou com a mala pronta. Aí, a gente foi. Gente, chegamos lá. Não, era uma coisa. E assim, tudo chiquérrimo, aqueles tapetes. Eles faziam aquelas festas das 1001 noites. E esse Fares, lindo, maravilhoso, um homem belo, enorme, um príncipe que a gente casou. E eu ficava assim, ai meu Deus, que libanês é esse? E eu sempre fiquei muito perto dele, porque gostava muito, e teve um dia que esse ministro nos convidou para ir para Biblos, e a minha família é de Biblos, de lancha, lá. Menino, e ele pilotando a lancha. Então ele chegou com aquele carro, aquelas bandeirinhas tremulando, aquela confusão toda. E seu pai estava lá, chiquérrimo, parecia um rei, assim, libanês, né? Um rei chiquérrimo. Aí sentamos. Foram poucas pessoas nessa viagem, sei lá, de onde a gente saiu. Não, gente, claro que eu sei. Lá da Marina de Beirute, lá na Baía de Beirute, para Biblos de barco. Não é uma viagem rápida. E o ministro lá, bonitão, todo de branco, foi lá pilotando a lancha. Aí pá, naquelas ondas. Aí depois parava a lancha, vinha um jet ski, o cara pulava no jet ski e a gente assim, pulava. Aí, que legal. Todo mundo ficou assim, né? Poxa, esse cara tem uma energia. Aí a gente falava, tá vendo de onde vem a energia do senhor? Aí ele falava, você também tem energia. Aí foi lá. Chegamos lá, naquela mesa chiquérrima. E o Vitor começa a apresentar a gente. Doutor Américo é a família daqui, é Boaz, é Buez e tal. Aí chegou na minha vez, Margodala, o avô dela se chamava Jacob Dalayami, não sei o quê. Aí uma mulher toda de burca falou assim, minha prima! Aí eu falei assim, gente, Américo, essa mulher está falando que é minha prima. Como é que ela falou, você é igualzinha a mim. Aí ele falou assim, como que ela é igual a você? A gente nem consegue ver.
A cara dela. Então foi muito legal. E depois a gente voltou. Ele sempre aquela elegância, né? Aquela elegância. Se tem uma coisa Charmoso. se tem uma coisa, Margot, que assim, no ápice das minhas reflexões, das minhas meditações, que eu, quantas vezes eu pensei, puxa, depois que as coisas começaram a acontecer na minha vida, estou longe de ter chegado ainda onde eu desejo, mas enfim, eu podia ter tido meu avô comigo. Assim, eu veja que eu e, Ele ia adorar o seu né, sucesso. Você ia ficar eu super e proud, né? Super eu e orgulhoso. Tia Anjinha passamos lá com ele os últimos 10 dias da vida dele, ele hospitalizado, em São Paulo. Quantas vezes fiz tantos amigos no Hospital Sírio-Libanês, onde meu avô veio a falecer. E a gente ali, né, tia, passamos momentos ali de união, nós dois muito próximos e indo ali visitar a vovô. Mas, assim, grandes momentos, assim, sabe, de dar certo assim, meu projeto, o show deu certo, deu aquela confusão, mas no final dá tudo certo. Eu lembro muito dele, assim, eu sei o quanto ele gostava dessas coisas de Nossa, festas, eventos, estava. né? Mas ele está no coração Era e tá destaque. espiritualmente com a gente. A gente foi recebido na Embaixada de Paris, aquela embaixada linda, aquele prédio lindo, e era um lugar era um jantar de lugares, né, marcados. E eu tive a sorte de sentar perto dele. Nela estava lá, eu falei, ai, que bom, tem o doutor Ness só para mim. Ai, eu não sei se ela está aqui assistindo a gente, mas sentei perto dele, aquele gentleman, aquele homem inteligente, engraçado. Ele tinha Aula. uma ironia fina, não era, Marcos? Assim, ele tinha uma ironia bacana, mas, enfim, é isso. Eu acho que ele passou para vocês muita coisa boa. Anjinha é uma pessoa muito disciplinada também, sabe? Anjinha é uma pessoa estudiosa. Eu admiro muito a Anjinha. E ela tem umas ideias ótimas, eu adoro fazer as coisas com ela, porque ela está sempre também inventando moda. Especial Nós demais, somos, amo demais. nós somos inventadoras de moda. Ô, Marcão, algum novo projeto? Nós estamos acabando já, daqui a pouquinho a gente vai cair. Margot, O sempre, que vem pela né? frente? Muitas ideias, eu tenho conversado muito eu tenho tido um prazer grande de conversar com os jovens e falar sobre tecnologia. Eu passei os últimos 2 anos vindo ao Espírito Santo, por amor que eu tenho aqui ao Estado, por tudo que eu acredito que esse Estado mereça ser na federação. Acho que esse Estado é lindo. Muitas vezes a gente faz o Estado ficar menor por uma mentalidade que eu acredito que vai mudar, se Deus quiser. Infelizmente. Mas vai mudar, porque eu acredito que a gente é capaz disso, porque a gente é muito especial, a gente tem uma montanha fabulosa, a gente tem uma praia fantástica. Eu tenho passado aqui esses dias aqui no Espírito Santo. O José, meu filho mais velho, essa noite acordou, pai, eu não quero ir embora. Assim, então, porque de fato é um lugar muito Bonitinho. especial. Mas, assim, eu tenho conversado muito com duas pessoas. Uma é o Diogo, da PicPay, que é capixaba, que hoje vive em São Paulo, criou aqui a PicPay no Espírito Santo. É. É um amigo que a gente tem conversado muito sobre o futuro, sobre startup, sobre ideias. O outro é o Rodrigo, que é um amigo meu também, que criou a Zite, a Chip aqui no Espírito Santo. São duas pessoas que eu tenho conversado sobre o que fazer em conjunto, em parceria, e olhando aqui para os jovens do Espírito Santo. Eu, como eu falei, eu passei os últimos 2 anos, antes dessa pandemia, rodando o estado, indo de Linhares a Guarapari, conversando com os jovens, sem qualquer tipo de pretensão financeira, ao contrário, 100% social, para poder contribuir com eles, fazer com que eles acreditem que a gente pode, de fato, fazer o que a gente ama e a gente pode mudar esse estado como ninguém. Baita criar essa corrente do bem. Alguma pretensão política, Marcos? Na verdade, não, Margot. Eu acredito que eu, como empresário, possa contribuir, sim, com essa renovação política, porque quem empreende, quem é empreendedor e empresário, acaba tendo que ter relações políticas. Então, a gente tem que torcer para essa juventude, tem ótimos nomes. Converso muito com um amigo, o deputado federal Felipe Rigoni, um cara com uma cabeça diferente. Eu converso muito com um querido amigo que é do Rio de Janeiro, deputado estadual, Renan Ferreirinha. Felipe fez graduação, pós-graduação em Oxford, Renan fez em Harvard. Então você pega essa turma que podia estar na vida empresarial, em qualquer grande empresa, em qualquer grande negócio, mas que optaram por seguir a carreira política.
Então, acho que eu posso contribuir muito mais nos bastidores, mas em especial aqui no estado, a gente mudar esse mindset de que a gente é apenas um pedaço dentro do Sudeste. Não, a gente é muito mais do que Eu isso. também acho. Só se depender de mim, Vamos eu também junto. arregaço a manga e volto. Olha só, Marcão. Desculpa, Marcos. Por favor, Vanessa, Marcão, me dá gosta um... daqui? Gosta Vanessa ama o daí? Espírito Santo, ama o Espírito Santo. Um beijo, Vanessa. Ela vai ficar muito feliz com o teu beijo. Ela ama o Espírito Santo. Vanessa é de Goiânia, eu sou de Vitória. A gente se conhece em São Paulo, tem 2 filhos paulistas, mas que a conexão entre os meus filhos e os filhos da Eduarda são muito fortes. Então, a gente tem estado aqui esse mês no Espírito Santo, e só de ver ontem, até postei nas redes sociais os 4 pulando Nós já juntos no vamos cair. pula-pula. Ai, que pena, olha. Eles apaixonados juntos. Então, Vanessa ama o Espírito Santo e a gente vai estar aqui cada vez mais. Que bom. Gente, muito obrigada. Um abraço para você. Obrigada, Ginha, por ter feito essa conexão entre a gente. Foi uma conversa super legal, muito inspiradora. E sou sua fã, já tinha visto uma palestra sua na Recíproca é verdadeiro. E foi muito legal. Aí eu falei, ai, que bárbaro. Obrigado. Aqui também. Está aqui também na nossa live a CEO de um clube chamado Mulheres de Negócios de Portugal. Eu sou uma das embaixadoras e são projetos muito legais para mulheres da idade da gente, para mulheres que querem se firmar no mercado de trabalho. Então, é isso. Estou às horas em Amsterdã, espero recebê-los. Aqui um dia você e Vanessa e os meninos. Obrigado. Vai ser um prazer. Então, até muito breve. obrigado. Não sei Por favor. quando é que eu vou poder ir a Vitória ou a São Paulo. O mais breve possível. Mas eu espero. Gente, a gente não conseguiu nem conversar com ninguém que estava na live e é uma pena que a gente não consegue saber quem falou depois, né? Não sei como é que é isso mais. Margot Dalla, jornalista, fotógrafa, DJ 60 Plus. Sou de Colatina, Espírito Santo, Brasil, mas moro em Amsterdã, no centro dessa cidade linda. E esse aqui, gente, é o meu estúdio. Aqui eu me inspiro, faço contato com pessoas e as entrevisto para o meu canal do Instagram. E agora, desembarcando no YouTube. E peço para você me seguir, se inscrever no canal, tocar no sininho para receber as novidades. Então, eu te espero lá. Eu entrevisto o prefeito Sérgio Meneghelli, Toninho Horta, Vanja Santos, um artista visual, Neide Lantier. A gente resolveu fazer uma live mãe e filha.